Flamengo direto. BAP dá lição em Leila Pereira e jogadores incomodados com a diretoria no dia do jogo. Mas, rapaz, o que é isso, rapaz? Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, achando o sino da notificação, deixa o teu like, toca meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, muita coisa pra gente conversar. Olha aí a visão panorâmica. Estamos aqui diretamente do estádio Newton Santos, o Engenhão, mas eu vou gravar aqui com o fundo desse toldo que está atrás de mim aqui, para ficar mais fácil o manejo aqui das situações, da pauta, de tudo, tá? Pessoal, para esse jogo de hoje, o Flamengo, ele precisa... Eu fiz um comentário no vídeo da manhã. O Flamengo tem obrigação de ganhar hoje. O cara, Pedrão, veja bem, tem 11 jogadores do outro lado também. O Botafogo é um clássico, o gramado é sintético, meu amigo. Isso é campeonato brasileiro, o Flamengo está disputando a liderança, não tem essa história da carochinha. É folga, é treino, não teve convocatória, é assim. O resultado não dá para os atletas controlarem, a gente sabe como é o futebol. Agora, o desempenho, a entrega dentro de campo, de fato, para mim, é obrigação. O Flamengo tem um desempenho acima da média, soberbo, hoje aqui dentro do estádio Newton Santos. Se vai ganhar ou não, eventualmente errei ali no uso da verborragia. Entretanto, o desempenho do Flamengo nos últimos jogos é muito fraco, tem que melhorar hoje. E, geralmente, o Flamengo se dá bem jogando aqui, apesar da goleada sofrida no ano passado pelo seu Tite, de 4. Gordola estava aqui, eu estava aqui. Mas o Flamengo ganhou com o Bruno Henrique em 23, em 22 ganhou, em 21 ganhou. Geralmente o Flamengo ele consegue essa vitória aqui e já ganhou aqui também com esse gramado sintético. Para a partida de hoje, o Pedro vai completar 300 jogos com a camisa do Flamengo, com o manto sagrado. O artilheiro rubro-negro já conquistou 12 títulos, incluindo o Brasileiro 2020 e também a Libertadores 2022. Então, de certa forma, parabéns ao Pedro, mas vou dar mais parabéns ainda a ele, caso ele faça um jogo de Pedro de verdade, de fazer gol, de ser mais... ter mais fome quando o time não possuir a posse de bola, enfim, tudo isso que vocês já estão carecas de saber, o que eu gosto de ver, pelo menos, no time do Flamengo. Os números ofensivos, de fato, quando o Flamengo não tem um Pedro, eles caem. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo venceu apenas 1 e não marcou gol em 3, o que é raríssimo para o Flamengo, até porque o Flamengo é o melhor ataque da competição, do Campeonato Brasileiro, é o melhor da temporada, ultrapassou a marca dos 100 gols marcados. Pedro foi reserva em 3 desses 5 jogos, nos 2 jogos que foi titular, foi substituído aos 15 minutos, mas aí em função ali do contexto da expulsão do Danilo, não tinha jeito, e aos 10 minutos do segundo tempo contra o Estudiantes, muito por conta da sua preguiça, muitas das vezes, quando ele não tem a posse de bola, e aí o pessoal fica pé da vida quando eu falo isso. Nos últimos 6 jogos anteriores, Pedro foi titular 5 vezes, quando iniciou na reserva contra o Internacional, entrou na reta final e fez gol. Nesses 6 jogos, o atacante marcou 7 gols e deu 2 assistências. Mas, gente, é inegável o talento que ele tem de botar a pelota pro fundo do barbante. Inclusive, com a prioridade da renovação do De Arrascaeta, a informação que chega, o Flamengo deixa um pouco de lado ali as conversas pela renovação do Pedro. Isso não significa que o Flamengo não vá renovar de forma nenhuma com o Pedro. Isso só significa que a prioridade de momento, o foco, é o De Arrascaeta, que já está muito bem encaminhado. O próprio atleta já se manifestou declarando amor ao Flamengo ali nas redes sociais. Teve uma reunião durante a semana do José Boto com o empresário do atleta, o Daniel Fonseca, que é difícil ali nas negociações, mas defendendo, evidentemente, esse ombro aqui é do WL, tá, pessoal? Porque ele tá tomando suquinho aí, o ombro dele, né? Evidentemente que ele
tá largo, WL tá largo. Pois é, pessoal. Aí, vamos avançando aqui, tem mais coisa pra gente comentar aqui. Como jogador e treinador do Flamengo, Felipe Luiz tem um bom retrospecto em partidas diante da equipe do Botafogo. Somados os jogos nas duas funções, o treinador venceu a maioria dos clássicos e tem apenas uma derrota para o rival de hoje, dessa quarta-feira, com um desempenho de 66% de aproveitamento. Pedrão, o que isso significa para a partida de hoje? Rigorosamente nada. Porque o Rogério Ceni estava há 16 jogos sem perder para o Flamengo. Aliás, 16 jogos seguidos perdendo para o Flamengo, treinando Fortaleza, Cruzeiro, São Paulo, independentemente da equipe, o próprio Bahia também, sendo eliminado pelo Tite em Copa do Brasil, o Flamengo foi lá e perdeu. Muito em função das circunstâncias que a partida se deu. Tá tendo os testes de som aqui no Newton Santos, então às vezes eu tenho que dar um ar aqui na voz. Eu também tô energético com esse jogo que vai começar daqui a pouco entre Flamengo e Botafogo. O elenco rubro-negro se apresentou ao CT Ninho do Urubu normalmente, almoçou ali por volta do meio-dia, segundo a assessoria de imprensa do Flamengo. Às 3h30 da tarde, o lance reforçado para o restante do elenco. A saída prevista às 6 horas, para a bola rolar às 7h30 da noite aqui no estádio Newton Santos para Flamengo e Botafogo. Flamengo que deve ir a campo com uma escalação um pouco diferente, uma série de desfalques aí no Flamengo. O Flamengo tem uma montoeira de jogadores pendurados, infelizmente, para esse jogo de hoje. E para nossa tristeza, quem apita é o Alex Gomes Stefano, que é um dos árbitros que mais aplica cartões amarelos nesse campeonato brasileiro. Então certamente o Flamengo vai perder alguém aí para a partida diante da equipe do Palmeiras. Vamos trazer a informação aí, transmissão da Pedrão RNTV, porque vai passar na fulano, na ciclano, meu amigo, bota lá na TV, mas acompanha a transmissão na Pedrão RNTV. O Botafogo vem a campo com o Léo Link, Matheus Ponte, Davi Ricardo, Barbosa, Cleiton tá no banco, enfim, Marçal, Alan, esse é Alan, do Flamengo é Alan, Marlon Freitas, Santi Rodrigues, Savarino, Cuiabano e Arthur Cabral, pessoal. Então, se o Flamengo possui seus desfalques, o Botafogo também os possui em maior quantidade. Não tem o Baixo, não tem o Nathan Fernandes, não tem o goleiro Neto, não tem o Jordan Barreira, não tem o Danilo, não tem o Álvaro Montoro, não tem o Caio Pantaleão, não tem o Neilton, não tem o Vitinho, porque jogou lá no Japão, lá na casa do Caixa Prego. Deve estar voando aí nesse momento, chegando aí na cidade do Rio de Janeiro, então não há tempo hábil para o jogador atuar nessa partida de hoje. O Flamengo deve ir a campo com o goleiro argentino Agostinho Rossi, zaga formada pela dupla Léo Pereira e Léo Ortiz na lateral direita, Guilherme Varela na esquerda, Alexandro na volância, Jorginho, Érico Pulgar, De Arrascaeta no tripé de meio campo do Flamengo. Érico Pulgar voltando à equipe do Flamengo depois de muito tempo fora, Carrascal caindo pelo lado do direito, Samuel Lino muito contestado pela torcida do Flamengo caindo pelo lado esquerdo. Alguns torcedores do Flamengo, ou um ou dois, não sei, picharam a parede do muro da Gávea após a derrota do Flamengo para a equipe do Bahia, chamando ele de peladeiro. Pois é, pessoal, galera, isso aqui eu aprendi com a psicóloga. Dá uma respirada, dá uma aspirada, tá? E calma. Acabou de chegar, teve um VR de subida, depois caiu. Quem sabe, após o retorno dessa data FIFA, mais entrosado, mais treinado. Na última ele foi convocado. Eu vou continuar acreditando no jogador. E Pedro centralizado ali no ataque rubro-negro. O Flamengo não tem Saul, De La Cruz e Alan, função do gramado de plástico, e o Danilo e o Alacian estão suspensos em razão do cartão vermelho apresentado na partida lá na Bahia para o Danilo primeiro, depois para o Alacian. De pendurados, o Flamengo tem Jorginho, Arrascaeta, Pulgar, Carrascal e Alan. Desses aí, só o Alan não corre risco de tomar cartão amarelo, porque sequer
foi relacionado para a partida de hoje, então é de enorme importância que esses atletas se atentem para não tomar cartão amarelo bobo, apesar que é uma missão quase que impossível com a arbitragem que a gente vai ter aqui hoje, você já pode ficar certo disso. Agora, tem que parar um contra-ataque, vai sair o gol do adversário, faz a falta, toma o cartão. Não fica pensando no próximo jogo, porque se o Flamengo não tem um bom resultado nesse jogo, chega pro próximo, tudo bem que vai diminuir a distância, mas vai ser uma distância menor que o Flamengo vai diminuir. Então, meus amigos, tem que focar no jogo de hoje. Se tomar cartão, é consequência do jogo. O que eu não aceito é tomar cartão amarelo bobo, por reclamação, porque tirou a camisa depois do gol. Aí não pode, né? Aí, sinceramente, o Flamengo não pode se dar ao luxo de isso acontecer, beleza? Pessoal, a treta Libra-Flamengo, Flamengo-Libra, Leila Pereira, o restante dos clubes caloteiros do futebol brasileiro se intensifica. Isso porque o CEO da Libra, o senhor Silvio Matos, em entrevista ao Rodrigo Capello, no Estadão, falou que nunca discutiu com o Flamengo a fatia de audiência de 30% do contrato da Globo. Admitiu e falou o seguinte: a resposta para a pergunta é que o estatuto foi feito antes de qualquer negociação de mercado. E aí tem uma outra confusão muito importante para a gente explicar. A Globo não tem contrato com a Libra. Todos os clubes são associados da Libra e eles têm contrato com a Globo. A Libra reúne a intenção coletiva de se fazer um negócio com o estatuto regulamentado, o regimento interno. Mas o contrato a gente não sabia quem ia comprar, como, de que forma. Já está errado, né? Isso aí tudo tem que ser, né? Mas ok, entendi a explicação dele. A LFU vendeu os direitos dela para streamers com Amazon, YouTube e um para TV aberta na Record. Nós tivemos um único comprador, a Globo. Então, é na execução desse contrato que você vai encontrando os percentuais que a Globo alocou da verba para cada plataforma. E isso nunca foi o objetivo da discussão interna com o Flamengo. Então já admitiu o CEO da Libra que não está discutido. E a tal da gravação da Assembleia que teve na Libra, da reunião dita para se discutir isso, a gravação não apareceu até agora. E tá também no Estatuto da Libra, senhor Silvio Matos, de que todas as assembleias constituídas para debater esses assuntos, elas precisam estar gravadas e depois que solicitadas, precisam ser entregues aos solicitantes. Entretanto, isso não aconteceu. Então o Flamengo está correto. E aí, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do Flamengo, diz que o Flamengo está sendo, na realidade, excluído pela Libra e solta a solene frase: a Libra é palmeirense. Pois é, meus amigos, eu realmente nunca tive dúvidas de que a Libra é palmeirense. A Leila Pereira, ela controla ali em função da narrativa dela e dos interesses que ela tem no Palmeiras, né? Presidente rubro-negro critica a postura da Leila Pereira e reitera que o clube carioca não deseja deixar o bloco, mas diz que, na realidade, o Flamengo está sendo excluído. Olha aí, nós tentamos isso durante 8 meses. Eu acredito que eles só foram prestar atenção no pleito do Flamengo depois que a gente entrou na justiça. Porque algumas coisas lá estão muito claras, que são favoráveis ao Flamengo, está no preto e no branco, na unanimidade, a mudança de critério, a falta de definição de qual era o mix que você colocaria numa fórmula eventual de audiência, estava muito claro, basta ler o contrato. Então me surpreende muito a posição sectária aí, fica... Sectária é uma palavra que ela vem de seita. Sectária é aquela pessoa que ela acredita numa parada e exclui as outras pessoas que não acreditam. Isso aí tá no viés político, no futebol também, como a gente vê a Libra, e exclui. Ah, você não concorda comigo? Então você não abre nem diálogo, você não abre nem o debate público com a pluralidade de ideias para trazer uma resolução para a coisa. Isso é uma posição sectária e que de fato se caracteriza a posição
da presidente do Palmeiras, a senhora Leila Pereira, uma posição secretaria excludente que eles tiveram em relação ao Flamengo. Eles, em momento nenhum, quiseram discutir absolutamente nada. Não fizeram nenhuma pergunta sobre nenhum detalhe da forma. Então, tá mais do que provado. Seul já falou, Seul é a capital lá da Coreia do Sul, Seul já falou, o BAP já falou, né? E aí ele completa aqui também, falando o seguinte: BAP critica, ele deu entrevista ao canal UOL, tá, gente, ao Rodrigo Matos. Achei muito interessante o BAP mudar essa postura de só falar com a Flamengo TV. Gente, veja, eu não tenho nada, absolutamente nada contra a Flamengo TV. Estão fazendo um trabalho absurdo com o João Guilherme, com Daniela Boaventura, enfim, uma pá de gente lá capacitada realmente para trabalhar. Entretanto, é necessário falar com a imprensa tradicional, porque continua sendo uma caixa de ressonância. Você dá ressonância para isso, você amplifica o discurso do Flamengo quando ele fala com a imprensa tradicional. Vê se a Leila vai falar com a Palmeiras TV aquilo que ela quer atacar o Flamengo. Não, porque se ela falar com a Palmeiras TV, só vai ficar ali na bolha do Palmeiras. Então a mesma coisa é o Flamengo, e acho que está correto em adotar essa postura. E ele fala, não é ilegal, mas é imoral. Detalhe, isso foi anunciado no dia em que o Vasco perde 3-0 para o Palmeiras em 20 minutos. Para quem se posiciona como baluarte da correção, protetor da correção, como é que fica isso aos olhos de todos? Pois é, a Crefisa emprestou 80 milhões ao Vasco, e esse anúncio saiu justamente no dia do jogo que o Vasco foi lá e protagonizou um vexame, perdendo de 3-0. Pedrão, você está fazendo uma acusação muito séria. Não estou acusando. Só estou falando que eu concordo com o presidente do Flamengo de que é uma postura imoral. E acho até que isso precisaria naturalmente ser regulamentado pelas autoridades do futebol brasileiro. Mas é a moda caralho. Vai fazendo, vai emprestando, é SAF a rodo, sem regulamentação nenhuma. Pessoal, posts do Flamengo na rede social provocando rivais irritam jogadores do clube e geram climão, segundo o jornalista Bruno Braz do All Sports. Vamos lá. As postagens causaram algumas reclamações, cobranças e até revolta das lideranças do elenco. Recentemente, o Flamengo provocou Estudiantes. O tom revoltou muitos jogadores do Flamengo que acharam desnecessário e infantil. Houve também uma alfinetada no Vasco. Um dos mais incomodados foi Bruno Henrique, que pediu que o clube parasse com as provocações. O episódio aconteceu no vestiário. A insatisfação também se alastra para integrantes da comissão técnica e funcionários, que entendem que as consequências recaem sobre eles, além de servir como municiamento para os rivais. O famoso, lá, estão falando da gente, vamos correr. De qualquer forma, já vou correr contra o Flamengo. Olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Acho que a provocação é válida, acho que ela é a riqueza do futebol brasileiro, mas acredito que esse papel da provocação... o jogador do Flamengo é mimado mesmo, tem jeito. Mas acho que isso precisa ser do poder do jogador. É o Bruno Henrique fazer o chororô, é o fulaninho fazer o cheirinho contra o Flamengo. Eu não gosto quando a instituição, o Flamengo como instituição, ele se coloca ali para provocar. Olhemos para o maior clube do mundo, o Real Madrid. Eles fazem isso? Não fazem porque a nossa grandeza do Flamengo, ela fala por si só. Não precisa ficar reafirmando isso em rede social. Deixa para os atletas. Deixa para os atletas. Eu acho que tá correta. Tá? Para a torcida. Tá? Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.